Boa noite, está começando aqui pelas plataformas digitais YouTube, Instagram e Facebook. Júlio César, 8h30, toda quinta-feira, para você que gosta da boa informação. Eu tenho o prazer e a honra de receber hoje aqui ela, que é formada pela Unibave, a Universidade Barriga Verde de Orleans, formada em Ciências Contábeis, Edna da Silva Acorde. Muito boa noite, Edna. Boa noite, boa noite. Tudo certo com você? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Muito trabalho agora nessa época de imposto de renda. Muito, bastante. Bastante. Agora todo contador com certeza que declara imposto de renda, que tem alguns que não fazem até, mas é cheio, a agenda é lotada. Bastante problema, bastante coisa para resolver. Mas esse é um assunto que nós vamos conversar daqui a pouquinho dentro do programa sobre o imposto de renda, né, que é esse momento em que os brasileiros deixam uma fração daquilo que ganha durante o ano para o governo federal poder bancar tudo que tem lá em Brasília e nos estados. Edna, eu fiquei sabendo que você, além de gostar dos números, né, de gostar da contabilidade, gosta também de música. Gosto bastante. Música. Meu pai, ele sempre tocou violão, bastante. Quando a gente acordava, sábado de manhã, domingo, ele já estava lá com o violão dele, tocando de música alta. Ele gostava que a gente acordasse cedo e ficasse ouvindo música. Ele levava os amigos dele para tocar e muito, sempre tocou. Até hoje, na verdade, ele sempre vai, às vezes num barzinho, alguma coisa, ele é convidado e tal, para tocar um violão. Boa música sertaneja, com certeza. Nossa, Teodoro Sampaio, Sampaio é o mais novo que ele toca. Ele não, nada, Teodoro Sampaio, eu acho que é a coleção mais nova que ele tem, o resto é bem... tempo do Tunico Tinoco. Nossa, o pai sabe bastante, muito, tudo isso. E a gente cresceu em casa ouvindo isso. Então hoje, Edna, mas aí meus amigos geralmente reclamam até, porque eu não escuto coisa muito nova. Um rock, não, é difícil. O som do meu carro tá ali com umas músicas, um sertanejo agora mais novo e tal, mas a maioria ainda é lá da lembrança do passado. As rodas de viola. E a música antiga, sem dúvida nenhuma, havia muito mais poesia, muito mais melodia do que agora, né? Olha, elas tinham um conteúdo, né? Com certeza, contavam uma história. E não é... Agora o pessoal faz música com 2 frases e toca a música inteira. Então, daqui a pouco a gente vai pelo ritmo, porque o momento às vezes agrada. 2 notas, né? Outro dia eu estava escutando aí uma música aí e o cara estava no máximo 2 notas, né? Sim. E o pessoal chama de música. Eu até gosto bastante de instrumento, não toco. Toco violão, mas nem é tocar o que eu faço. Mas eu gosto de ouvir, gosto bastante. Se por mim, alguém está tocando violão, eu sento aqui, quando terminar eu vou embora. Tem musicalidade também, então? Eu curto ouvir. Ritmo, muito. O pai disse que ritmo é pouco, mas a vontade é grande. E o ritmo maior é com o teclado do computador e com a calculadora. Eu sou o barulhinho do ali. Você é natural de que região de Lauro Miller? Eu nasci no Lajeado, interior de Lauro Miller, né? Entre Guatá e Rio do Rastro ali. Guatá e Rio do Rastro. Família de agricultores, pessoal da roça? Sim. O meu pai é aposentado de mineiro, né? Teu pai era mineiro? Era mineiro. E aí como a gente morava no interior, a minha mãe e meu pai menos, porque geralmente aquele tempo a mina envolvia bastante tempo. Sim. Até porque era longe, eles demoravam para chegar, não é que nem agora, né? Então a mãe em casa com a gente sempre arrendava, a gente não tinha terreno muito grande lá. Então, mas os vizinhos todos plantavam fumo e a mãe arrendava para escolher o fumo. Certo. Então a gente sempre tava, eu sou a mais nova, somos em 3, eu sou a mais nova. E aí a mãe levava a gente para estufa e tal, e os mais novos iam lá e ajudavam a manilhar, e os mais velhos ela botava, o pessoal colhia fumo, tudo. Bem... Você chegou a trabalhar também com isso? Sim. Chegou a escolher fumo? Escolher a mãe não deixava que eu errava. Mas manilhar bastante. Malhar, o pessoal que não conhece é o quê? Pegava cada folha de fumo, colocava na mão assim, amassava para fazer retinho, amarrava e eles colocavam naqueles caixão de madeira, tudo enfileiradinho para poder fazer os fardos, para depois carregar no caminhão para levar. Então trabalhava já com o fumo seco, já depois de sim, passar seco, pela estufa. seco. Eu nunca colhi, não. A mãe, a gente era muito nova, né? A mãe não deixava ir pra roça. Mas a gente ia pro paiol lá e manilhava e ajudava. Um pouco atrapalhava, incomodava ela, mas a gente ia tudo pra lá e tive uma infância boa, eu digo.
Porque hoje o pessoal não sabe nem o que a gente fala, tirar um leite da vaca, mas eles nunca nem viram isso, não sabem o que é. E eu assim, ó, eu me considero nova, né? Sim. Aí hoje eu tenho 35 anos, mas eu tive uma infância, eu acho que daqui a pouco teve muita gente que só os bisavós tiveram assim, Sim. que não conhece, mas eu mesmo sendo nova até, eu vi bastante isso no interior. Então tu era do tempo da roça, da vaca de leite, do Ah, leite com tomado, certeza. tirado lá do teto da vaca, né? Não Olha, é? a O mãe- pessoal hoje em dia só quer saber de leite de caixinha. Se disser que é leite da vaca, eles não querem. Hoje eu tomo. E não consigo tomar o da vaca mais. Oh, meu Deus. Mas assim, ó, a gente teve de bastante convivência. É. Eu sempre conto a história, Júlia, ninguém acredita. O meu primeiro X-salada, eu fui comer com 15 anos. Quando eu tava aqui em Lauro Miller já, porque lá a gente não tinha. Sim. A gente vivia de polenta e vivia muito bem, graças a Deus. Mas era polenta, era café com leite, leite puro. A mãe tinha uma horta enorme, tudo que quisesse tinha. Sim. Alface, radish, mas tudo. Não tinha fruta, não tinha verdura nenhuma que a gente não tinha. O mais perto que chegou do X-salada foi um pedaço de polenta com uma alface Nossa, ovo frito, fortalha, e um salame. salame frito. Daí era Nossa, meio ovo- parecido com o X. Hoje é assim, ó, hoje eu acho que tanta gente comer lá atrás, mas Sim. é que a gente começa a comer coisas diferentes e aí o paladar começa a ficar um pouco diferente. Vai mudando. Eu fiquei uns anos sem comer polenta, né? Depois, acho que faz uns 5, 6 anos sem comer polenta e voltei agora de novo até. Certo. Mas é porque, e é boa, mas aí a gente começa a comer muita coisa, muita besteira, eu chamo de besteira, mas, né, é que industrializado e a gente perde um pouco o paladar que tinha. É verdade. Então, ficou mais difícil. Mas a polenta, meu Deus, era a vida inteira. 15 anos a gente comeu polenta e Aliás, galinha. todos os nossos imigrantes aqui da região sul de Santa Catarina, os descendentes de italianos, de alemão, esse pessoal passou muita necessidade e a comida básica e mais barata era a Imagina, polenta. era né? o que tinha. Era o que tinha. Arroz, não, sim, depois imagina, com arroz, uma vez ou outra se tinha feijão, porque se plantava. Quando matava um pouco, tinha um salame, Tinha, a mãe matava porco. torresmo. Galinha, a mãe tinha muita galinha, Muita matava galinha. galinha, via ela matar galinha. Então um ovinho com polenta tu comeu muito. Nossa, nossa. E é bom, né? É bom, é bom. Tá, e me diz uma coisa, aí depois vocês vieram pra praça, vieram aqui pra Lauro Miller, e onde é que veio a paixão pelos números? Ou não é paixão, foi oportunidade ou necessidade? Tem que confessar. Eu sempre tive facilidade com números, nunca gostei de português. Eu sempre passei, mas o meu português foi sempre na... Na estica. Sempre tirei o 7. Suficiente pra passar. Tipo, eu não achava que precisava de mais. Matemática eu sempre fui boa. Até minha professora lá no Guatá, que eu estudei muito tempo lá, a dona Margarete, mora aqui no Cairu, né? Sim. Nossa, eu sempre fui muito boa aluna dela. Eu conseguia entender a matemática, me saía bem. Mas assim, ó, a contabilidade veio para mim. Eu vim de lá com 14 anos e comecei a trabalhar com 16. Morando aqui no Cairu, né? 16 Trabalhou onde? anos. Qual foi o teu primeiro Eu emprego? trabalhei 10 anos. Na verdade, eu digo que eu só tive um, porque foi esse. Aí com 16 anos, a minha avó, né, a minha nona que a gente chama, ela me via em casa. Eu saí lá do interior, a gente fazendo um monte de coisa lá, e vim aqui e não fazia nada. E ela não gostava, entende? Ela daquela de, não, vamos, o que a Edinha tá fazendo dentro de casa? Vamos trabalhar, já tá com 16 anos, Aí ela pegou e o meu tio, os irmãos da minha mãe, tem a madeireira, ali Sim. no Arizona, madeireira Corte, madeireira Arizona. Uhum. Aí a nona pegou e disse, ó, tem a Edinha parada lá em casa e tal, ela tem que trabalhar. Aí o meu tio pegou, me chamou, eu comecei com 16 anos. Eu fiz 16 anos em outubro, em janeiro comecei a trabalhar. E fiquei 10 anos na madeireira com eles, até os 26. Daí eu comecei, estava no segundo grau. Para fazer faculdade. Fez segundo grau no Walter. Quando eu estava lá no interior, sinceramente, a gente não pensava nada assim. Mas aí quando eu comecei a trabalhar na madeireira, eu comecei a abrir os ares, conversar com o povo, né? E aí eu sabia que uma faculdade tinha que fazer. Daí eu fiz o segundo grau no Walter. Fez técnico de contabilidade? Não, eu fiz até a 8ª série no Hernani, no Guatá. Depois do segundo grau eu fiz aqui no Walter. Aí eu sabia que faculdade tinha que fazer, porque eu já estava num meio diferente, né? Os meus primos todos dali já faziam, já estudavam e tal. Então eu sabia que alguma coisa tinha que fazer. Não se tinha muito dinheiro, porque não se ganhava muito dinheiro naquela época. Então, eu sabia que eu tinha que fazer em Orleans, e só tinha administração e contabilidade, né? Eu não imaginava muito o que o contador fazia até naquela época, né? Isso que a gente, na madeireira, de vez em quando conversava com ele, mas achava essa parte de tributo muito chata, que exigia muito tempo e tal, eu não entendia como funcionava o negócio. Então, eu fiz para administração. Eu fiz a prova para administração, passei o vestibular para administração. Aí a minha tia Adélia, até hoje, eu agradeço ela por isso.
Ela pegou e me chamou assim, Edna, tá, tu fez para administração? Não, tudo bem, mas assim, ó, a administração, pelo menos no meio que a gente tá, não que tu não vai daqui a pouco conseguir um salário melhor e tal, mas eu não vejo tu ganhando, né, tu tendo uma carreira profissional mais evoluída com administração num município pequeno como o nosso. E geralmente os administradores são os filhos e tal, é o próprio senhor que cuida, né, não contrata um terceiro para fazer. E aí, eu disse, mas realmente pensei, não, é verdade. Daí ela disse, não, olha, o que tu acha? Aí tu já ganha teu salário, tu se forma, eu te dou a contabilidade daqui para te fazer. Né? Não, daí eu já fiquei empolgada, porque já pensei no salário, né? Mas já estava encaminhado, né? Já pensei no salário. Disse, não, tia, então eu vou fazer. Eu sei que acho que a faculdade tinha que começar na segunda, e eu, quarta-feira, fui lá para a FEBAV, para a Unibave, e eu fiz uma redação. Eles me aceitaram fazer, acho que processo seletivo por redação, era né? muito pouca gente no começo, eu sou a segunda turma. Se formar em Ciências Contábeis na Unibave. 2000 e? Eu comecei em 2003, me formei em 2006. 2006. E aí eu sei que fiz essa redação lá, que nunca foi muito boa redação, mas passei. Passei e comecei em Ciências Contábeis. Mas foi meio que... Foi por uma... Não era a minha opção. Foi por um triz que você não é contadora. Sim, mas sinceramente, Deus, eu acho que ele sabia mais do que eu naquele tempo e me indicou. A gente sempre, levou para o caminho certo. A gente sempre conta, né, com apoios, né, e sem dúvida nenhuma a decisão que você tomou, inspirada aí nas palavras da tua tia, fez com que você tomasse a decisão mais correta. Nossa, né? ela sempre brinca comigo e tal, mas olha, ela foi a palavra, em 2 minutos ela me abriu a mente do que eu não tinha pensado. Então nós já vamos fazer um jabá aqui agora, que o jabá é o comercial gratuito aqui. Você é a contadora da madeireira? Sim, até hoje? A vida inteira. Nossa, foi eles, sinceramente, tenho muito a agradecer, porque eu comecei com 16, eu tinha a mente lá do interior, que é totalmente diferente de alguém daqui a pouco nascido na praça, né? Mas, nossa, os meus tios me ensinaram, porque é difícil naquela época, se trabalhava com fax, com telefone, mas eu nunca nem tinha visto. Nós nunca na vida tinha um computador, pensar em celular, até naquela época o celular era difícil. Tipo aqui ainda, né? Era, meu Deus, nós mandava fax, tudo. Nossa, e computador, na minha vida não é que nem tudo hoje. Era novidade. Não, meu Deus. E aí, então, nossa, eu tenho muito a agradecer eles. Totalmente, hoje eu daqui a pouco tive uma oportunidade de agradecer. Foi uma necessidade aliada com a boa aluna de matemática lá do Hernani Cotrim do Guatá. Nunca passei dificuldade com a matemática. Nunca passei. Hoje... E a redação aquela lá te habilitou a entrar para a faculdade? Habilitou, não sei como. Deve ter tirado pelo menos um 7, né? Senão Sim, não tinha entrado. Sinceramente, eu não lembro do resultado. Eu só sei que eles me autorizaram a entrar para Ciências Contábeis. Eu tenho uma história engraçada até da dona Ana Dalsasso. Sim. Ela foi a minha... Na primeira fase, lá em 2003, eu tinha português na faculdade. Tinha uma matéria de português, um português básico. Eu escrevi desemendado, pois a mulher pegou, ela, dona Ana, sabe o que faz. A minha redação em azul tinha mais vermelho do que azul na minha redação. Porque ela, tudo, onde eu tinha T, ela riscou, onde eu tinha S, onde eu tinha... Porque ela não entendia a minha escrita e ela riscou tudo, mas valeu a pena. Porque de lá pra cá, nossa, faz quanto tempo isso, meu Deus, não sei mais nem contar. Eu corrigi bastante, mas quase que fiquei com a dona Dalsasso. Em redação. Não, e aí, em português no primeiro semestre. Esses apuros, essas pegadas que fazem com que a gente se transforme. Sim, né? sim, porque geralmente eu entendo que ninguém consegue ser bom em tudo, mas a gente tenta relevar, né? O português que é ruim e tal, mas a dona Ana, com certeza, para mim, lá no começo da minha faculdade, ela me ajudou bastante. Eu nunca vou esquecer da redação dela, que tinha mais vermelho do que azul. Ela passou um trabalho para fazer aquilo ali, que eu tive que valorizar o trabalho dela. Mas valeu a pena então. Eu lembro até hoje, nunca vou esquecer. Bom, mas daqui a pouco a gente vai voltar a falar de novo da contabilidade, porque como eu falei no início do programa, nós vamos falar um pouco aí sobre o imposto de renda. Vamos voltar aqui na música, né, na pessoa da Edna, que gosta de música, né? Já falou aí que a inspiração vem do seu pai, o violão e as modas de viola que gostava de tocar em casa. Mas você, juntamente com um grupo de amigos, né, abnegados, estão ajudando a manter de pé um dos ícones culturais e turísticos do município de Lauro Miller, que é a Banda Musical Santa Bárbara. A gente já passou bastante coisa com a banda.
Eu não sei dizer quantos anos faz que a gente está na diretoria. É porque tem pouco voluntário, infelizmente. Né? Para quando fala, vamos montar vamos trocar o presidente, vamos passar para tesoureiro, para vice, a gente não tem muitos candidatos, então a gente acaba ficando muito, desce, agora é presidente, não, agora desce para vice, agora é tesoureiro, porque não tem pessoas para repor. É verdade. É difícil tempo, eu entendo, porque às vezes é difícil a pessoa tirar um tempo para ir ali, se dedicar e tal. Vai bastante. A correria está muito grande, né? No fim, as pessoas acabam não tendo tempo mais para o voluntariado. E né? é burocrático, virou as associações, virou coisa burocrática, demanda um tempo aquilo ali, ficou difícil. Mas e a banda, assim, hoje em si, como é que ela está? Não lá só na parte documental, na parte financeira, que a gente sabe que sempre vai passar trabalho. Está precisando agora de uma reforma, você que está aí ouvindo, quer colaborar com a banda, está precisando de reformar a sede, né? Precisa sempre os instrumentos estarem em manutenção. São instrumentos caros, é difícil para manter. Não é o sopro é bem caro. É caro. E como é que ela está de musicalidade? Maestro e figurantes que botam a mão na massa, literalmente, né? Ou seja, o instrumento para soprar. Olha, a gente tem o maestro Raul, né, que é contratado, e alunos a gente tem pouco. Eu até faço um pedido aqui, que esse é um instrumento, pode não ser o melhor, né, pode não estar totalmente de acordo daqui a pouco, precisa de umas coisinhas, de uma afinação e tal, mas instrumento tem, a gente precisa de bastante aluno. A gente precisa conscientizar, entende? Mostrar para as crianças que aquilo ali é interessante, que é bom, que é saudável. Não, e é profissão. Se quiser abraçar como profissão. A gente teve teve bastante ao longo dos anos que desistência. O aluno fica bom, entende? Toca bem, toca sozinho, tá tocando certinho, mas sai porque daí vira adolescente e aí começa a pegar um emprego, começa a namorar e não consegue manter o relacionamento com a banda. Então a gente tem bastante desistência. Então demora para formar um cantor ali, um músico, e pega e sai. Então a gente teve um tempo que a gente até tem que ver agora com a pandemia, também faz mais de ano que não teve as aulas, mas eles, até a Kellen, a Cleusa, fizeram visita nos colégios para mostrar o que era o instrumento, para mostrar o quão bom é aquilo ali, para incentivar as crianças, mas tem que ter uma campanha bem grande em relação a isso. É que o apelo do eletrônico, do celular, do tablet, do computador, é muito mais... ele é gigante e ele é muito mais confortável, fácil, né? Em casa, tu sentado no sofá, fica brincando no celular, jogando videogame, jogo de tudo quanto é tipo, que compra pela internet, né? E aí eles olham para o instrumento, mas acham difícil, vão uma aula, mas, né, a gente tem que conscientizar mais nessa parte. E olha só, a gente tem vários nomes aqui, pessoas no qual eu tive o prazer de conhecer, né, que hoje alguns até já se aposentaram, outros ainda continuam na ativa. Nós temos o neto do seu Gessi Barbosa Gonçalves, que foi por décadas maestro da banda Santa Bárbara. O neto dele está na banda do Exército em Florianópolis, né? Nós tivemos o Pia, né, que um pistonista, tocou muito tempo na banda Santa Bárbara e depois foi para a banda da Polícia Militar de Santa Catarina. O irmão da Cleusa, né, no momento agora me falha a memória, ele tocou muito tempo contrabaixo, foi para a banda da Polícia Militar de Santa Catarina, depois casou e teve que ser transferido para Lages e aí foi para a Cavalaria. Enfim, nós temos N músicos por aí afora. Márcio Fernandes, o Marcinho do saxofone, que toca com a banda Flashback Band e agora também toca em Braço do Norte, na região de Braço do Norte. Márcio, uma sumidade no saxofone, né? Um instrumento que ele aprendeu a tocar na banda musical Santa Bárbara. Então, quer dizer, para quem quiser, é futuro, é só querer, né? Porque lá na frente, se você for um músico da banda do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros... É uma carreira maravilhosa. É uma carreira maravilhosa. Você pode chegar aí brincando a tenente, subtenente, com salários expressivos hoje em torno aí de 20 a 30 mil reais. Sim, que é difícil ganhar. E que é difícil você ganhar isso aí em outro lugar. E tem aula gratuita, a aula não é cobrada, tem um instrumento, tem vários, pode escolher qual que fica melhor, qual que vai se adaptar melhor, mas só que é difícil.
A gente tem que fazer uma conscientização maior daqui a pouco nas crianças para fazerem elas procurarem, quererem continuar, né? Querer dar continuidade, né? Uhum. E conforme eu falei, a banda está precisando de reforma do prédio. Da sede, né? tá? Uhum. Já conversaram com a nova prefeita? Está encaminhado alguma coisa em sentido de ajuda para a banda Santa Bárbara? Olha, foi feita uma reunião com ela, até não tive presente no momento, mas ela se mostrou totalmente disponível para ajudar. Eu agora, com certeza, é muito no começo do mandato dela, ela não consegue discerninar daqui a pouco as verbas, o que pode usar, o que não, mas ela se mostrou totalmente pronta a ajudar, inclusive, não só na manutenção do maestro, nos cursos básicos, mas para mexer na estrutura também, ver o que ela consegue fazer para ajudar. A doutora Sayonara, né, juntamente com a Soraya, principalmente a Soraya que nasceu, né, e se criou a vida toda aqui, sabe da importância da banda musical, né? Conhece a banda musical Santa Bárbara. Eu lembro do saudoso prefeito Souvenir Dalbó, né, que nos deixou agora no final do ano. O Dalbó tinha o maior orgulho da banda e dava o maior apoio porque quando ele ia a reuniões de prefeitos, ia a Florianópolis, o pessoal, Dalbó, como é que você mantém aquela banda lá em Lauro Miller? Tu gasta muito com aquilo, né? E não é o bicho, não são grandes gastos, porque o músico não está ali para ganhar dinheiro, né? Eles não são remunerados. Não são remunerados. Eles não são remunerados, eles aprendem o instrumento e não são remunerados. A gente precisa manter a sede, manter sempre um bom maestro, um bom professor para ensinar, mas eles não são remunerados. A banda não passa valor, né? Não tem valor para passar, né? Sim. Mas é uma escola, né? É um aprendizado, é um gosto, né? Quem que não tocou numa fanfarra, né? Gratuitamente. Então, a banda é uma continuidade, né? É uma oportunidade de aprender uma música, um estilo, que é muito bonito de ver. É quando você vê assim, um jovem tocando um saxofone, um clarinete, uma flauta, né? Ou qualquer outro instrumento, todos eles sem discriminação, você vê, né, a diferença, né, que faz, né, o ser humano que leva as coisas por esse lado e daquele que infelizmente às vezes não procura o caminho da música para se desenvolver. Bom, Edna, ainda falando sobre música, e você disse que toca um pouquinho de violão, de ouvido. Eu não assim, a maioria, todo mundo vai dizer que não é tocar o que eu faço, mas eu brinco assim, eu sou relaxada, desorganizada para equilibrar o meu tempo, então, e é uma coisa que precisa de persistência, precisa pegar toda noite um pouquinho, e eu pego muito raramente, então eu sempre preciso estar copiando as notas. Às vezes eu chego no grupo e digo, já tô com uma música aí, não, mas eu não sei, só se me dá ali as notas para me copiar, para me olhar, aí eu passo vergonha. Mas eu precisaria me dedicar mais. Eu gosto. E como a gente até comentou, né? Eu tenho bastante instrumento até. Eu tenho violão, tenho guitarra, tenho a viola, né? Tem a viola, carrom, gaita, tudo. Mas tocar é pouco. Tu é voluntária na banda e tem um conjunto em casa, né? Falta os músicos. Então tá, daqui a pouco tem lá uma banda, só falta os músicos, mas não, é só depois, de repente, dessa propaganda aqui nas redes sociais, vai aparecer muito voluntário aí querendo tocar com mais. Edna, vamos agora então falar um pouquinho sobre o imposto de renda. Estamos agora no mês de março, abril, né? E vai até o final do mês, né? De abril. 30 de abril. 30 de abril. O ano passado a gente teve prorrogação no prazo, né? E acredito até que esse ano já tem rumores que vão pedir para prorrogar também. Então, a gente não pode alegar nada ainda, então eu afirmo aí para todo mundo procurar o mais rápido que possa, já fazer a sua, deixar certo em dia, porque tem rumores que vai ser prorrogado novamente, mas a gente não tem nada confirmado ainda. Então, todo mundo tem que pensar que até 30 de abril tem que finalizar. Eu até não sei se 30 de abril é um dia útil, não olhei no calendário ainda, mas é sempre o último dia útil. Se não for útil, é o que for ali o último dia de abril. Quem são as pessoas que têm que declarar imposto de renda? Bem lembrado. Rendimentos com 28.559,70 do trabalho assalariado. Quem recebeu rendimentos isentos até R$40 mil. Rural é 142 mil e umas moedas que me falta a memória ali. E R$300 mil, quem tem R$300 mil em bens. Por mais que não ganhe nada, que não seja assalariado, que não tenha renda nenhuma, mas fechou R$300 mil em bens, também vai ter que fazer a declaração de imposto de renda. E essa, tirando a dúvida já, né? Essa pessoa que tem R$300 mil em bens, ela vai pagar imposto de renda?
Depende, é uma situação. Ó, o fato de ter bens não obriga a pessoa a pagar imposto de renda, porque o imposto de renda é cobrado sobre rendimentos, certo? Agora, uma pessoa que tem bens, tem 400, 500 mil reais em bens e começa a negociar eles, tem 2, 3 casas. Uma casa o governo não cobra. Não é tranquilo, então tu nunca vai ter problema quando tiver uma casa. Agora começou a ter 2, 3, começar a negociar uma e outra, e isso é cobrado imposto de renda sobre a diferença do ganho de capital sobre que a gente o ganho chama. em cada negócio feito. Sim, sobre o valor da diferença que tu comprou para o valor que tu vai vender, tem imposto de renda. Tem umas regras que até 5 anos eles te dão um benefício de uma redução se tu for investir na compra de outro imóvel. Mas se você for ficar com o dinheiro para si, tem que ir lá botar o valor no programinha de ganho de capital que a gente chama e apurar o valor para ver o que vai dar para pagar. Edna, e se a pessoa que se enquadrou, ela ganhou mais do que o 29 mil, vamos arredondar para 29, para não falar moeda. Para não estar falando tanta moeda aí. Ela passou de 29 mil e não declarou o imposto de renda. O que vai acontecer com ela? Vai cair em malha, o CPF fica irregular. Já há uns anos atrás, eu posso te dizer que a Receita Federal não tinha tanto controle assim, que nem tem hoje, certo? É normal ver pessoas lá há 3 anos atrás, 4 anos, Sérgio, mas eu sempre ganhei 30 mil, 28, 29 mil, nunca precisei, porque que agora o meu CPF está irregular? Passava algumas coisas. A Receita Federal acho que não tinha todo o cruzamento de informações que nem tinha agora. Agora posso alegar que não se vê mais. Se fez, passou 28.559,70, ganhou R$1 acima, não declarou, vai bloquear o CPF. Na verdade, não bloqueia o CPF fica irregular, fica pendente de regularização para a Receita Federal. Geralmente as pessoas nem veem, porque não usam tanto, não vai numa loja, não impossibilita a compra. Certo? Então a gente aqui, mais no interior, a gente está acostumado, vai numa loja, passou, não vai nem ficar sabendo do CPF. Só que a conta no banco, geralmente todo mundo é pela conta do banco. Vai no banco, vai renovar o limite, vai pegar um talão de cheque, vai abrir uma conta. Não, aí o banco não faz, porque vê que está pendente de regulação. Aí é onde as pessoas entendem que tem que ir atrás e arrumar a situação. Aposentado também que se enquadra nisso? Sim. Ganhou mais do que 29, vai ter que pagar imposto de renda. Vai ter que fazer. Tem uma isenção para os acima de 65 anos, mas não é integral sobre o salário. Então tem que fazer o cálculo e ver se vai ficar isento de declarar ou não. Mas não existe idade. Tem um percentual de redução depois de 65, mas não é a idade em si que faz, não, eu tenho 70 anos, não vou fazer, não. Tem que ir lá ver se vai passar sem. E deduções legais e desconto simplificado, qual a diferença de um para o outro? Olha, a maioria que a gente faz é desconto simplificado, mas é assim, não é nem o contador que faz o cálculo, o contador nem está habilitado, não é que não está habilitado, a gente sabe, mas a gente não faz cálculo na mão de quanto vai dar o imposto de renda. É o programa que diz, a gente só tem o conhecimento de lançar nos campos certos lá os valores. Então, eu sempre, faz muitos anos que eu faço imposto de renda, bastante tempo. Então, eu sempre, os que estão frequentes comigo, que não é a primeira vez que estão fazendo comigo, que já vem de repeteco, que eu chamo, então eles já estão organizados para guardar a nota fiscal de dentista, de médico, para ir no médico pedir, né? Despesas com plano de saúde, com escola, né? Pegar o comprovante de despesa lá do colégio. Então, eles estão acostumados, eles vêm e me trazem agora nessa época, e eu lanço tudo. Quando chega lá no sistema, eu lanço todas as despesas e tal. O sistema vai ver. Ele faz um comparativo com o salário, com o rendimento que a pessoa teve, com o valor de despesa que está declarando ali. E depende da situação, depende do valor do rendimento, deduções legais às vezes é mais barato. Aí o sistema dá a opção lá, se você fazer por deduções legais vai pagar 200. Se fizer por desconto simplificado, paga 100. A maioria ainda dá por desconto simplificado, o desconto que o governo dá é mais vantajoso do que lançar as despesas. Não é assim, mas para o pessoal entender mais fácil, é como se as tuas despesas não fossem consideradas e o governo em cima do teu salário coloca a tabela deles, dá um percentual de desconto e você aceita aquilo ali e paga ou restitui. Até que, graças a Deus, tem bastante gente com restituição. Mas a maioria a gente faz por desconto simplificado porque acaba sendo mais vantajoso para o cliente mesmo. E explica para nós o imposto de renda retido na fonte. Por que tem gente que recebe a folha de pagamento, está ali um percentual já de imposto de renda retido na fonte, quando vai declarar ainda tem que pagar mais ainda? Olha o que acontece. As empresas, a gente recebe uma tabela única do governo para ficar lançando nos salários durante o ano. Geralmente, se o funcionário trabalhou para uma empresa só, vai funcionar a tabela.
vai dar certinho o desconto. Se a tabela do governo fosse perfeita, todo mundo chegaria para o contador, só diria o que tem, mas não restituiria e nem pagaria também. Só que não dá, a tabela dá inconsistências e tal durante o ano, então onde acontecem essas falhas e acaba geralmente sobrando dinheiro. Quando há a pagar, a maioria dos casos é porque a pessoa tem duas fontes de rendas. Duas fontes de renda, trabalha nessa empresa e trabalha na outra. Como a tabela do imposto de renda é crescente, então olha, a empresa A, olha lá a tabela, o cara comigo ganha R$2.000, então o imposto, na verdade tem que ser mais, né? 2.500 para 2.300 começar a descontar. Então, o cara comigo ganha 2.500, esse percentual, e desconta. Na outra empresa ele também ganha 2.500, bota o percentual ali. Quando chega no imposto de renda que vê que é um CPF só, vai ver que o percentual cobrado pelas empresas foi errado, tinha que ser maior, porque quanto mais ganha, mais paga, certo? A tabela é crescente, então o sistema computa isso ali, faz a diferença e faz o cidadão pagar a diferença do imposto de renda que ficou faltando. Quando está numa empresa só, assim, pode acontecer, não vou dizer que não, mas de 100 declarações que eu faço, meia dúzia tem que pagar ainda. A maioria dá certo, né, para restituir muito pouco daqui a pouco, mas pelo menos não tem que complementar o valor maior que aquilo ali. Mas de uns anos para cá, com o crescimento da tecnologia da informação, né, com os computadores, com os cruzamentos de dados das empresas com o governo, do governo com as empresas, né, tem ficado cada vez mais difícil. Mas existia aí, principalmente na década de 80, de 90, a prática do pessoal lançar despesas principalmente de saúde, né, inventado ou descobria lá um CNPJ, um CPF de um profissional, né, e passava para frente. Hoje isso está difícil, né? Olha, eu no escritório não tenho a prática de fazer e sempre que eu vejo eu aconselho que não faça. Né? Eu assim, Sérgio, mas eu faço todo ano e passa e não tem dado problema nenhum, meus amigos todos fazem assim, por que não quer fazer? Não, é porque não é a forma correta, né? E assim, a situação hoje, como eu disse, antigamente se passava muita coisa em tudo até, né? Empresas, no imposto de empresa, tudo, agora não, a gente vê que às vezes volta em malha por causa de 10 centavos, de uma nota fiscal, por 10 centavos que lançou errado, vai voltar aquele valor ali, então eu aconselho, vai lançar uma despesa que não tem, certo? Aí, automaticamente, vai dar daqui a pouco por deduções legais mais barato do que por desconto simplificado. Só que uma vez que a gente envia a declaração, a gente não pode mais trocar a opção. Aí o que acontece? Às vezes tá R$200 para pagar por deduções legais, né? E lá embaixo tá maior, só que tu vai acabar, depois não podendo trocar, vai acabar pagando mais dinheiro do que se tivesse feito a coisa certa lá atrás. E assim, como eu disse, os profissionais, tanto se tu vai numa clínica de odontologia, eles vão te dar uma nota fiscal. Aquilo ali, a gente tem que ter ciência que já está sendo lançado por mês. A Receita Federal sabe daquela informação ali. As pessoas, e manda até a ADMED, na verdade, para poder acompanhar depois para a declaração de imposto de renda. Então, e os profissionais autônomos também fazem com o carnê-leão mensal e declaram aquilo ali, vai o teu CPF, né? É obrigatória a informação do CPF quando tu presta um recibo. Então, a Receita Federal está sabendo. Se está passando alguma coisa, é porque sistema nenhum é totalmente perfeito. Mas tenha certeza que daqui a pouco é muito mais perfeito do que a mente da gente, né? O computador trabalha muito mais rápido que a gente pode acompanhar. Mas então, cair na malha significa uma multa alta, pesada, muito mais do que às vezes aquela pseudo-economia que tentou fazer, tentando ludibriar o leão, né? É complicado, porque assim, se tu cair em malha, geralmente, quando tu faz no contador, se ele acompanha, ele vai ver que tu caiu em 24 horas. Porque a Receita Federal, agora, no começo até demorou um pouco mais, mas geralmente ela processa uma declaração em 24 horas. Tu manda hoje, amanhã tu já consulta o CPF do cidadão lá, vê se passou, vê se ela está processada certinho ou se já deu pendência. Todas as minhas declarações eu consulto no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, que seja quando o sistema libera. Então eu já vejo porque às vezes acontece, tá? Tu faz a declaração de imposto de renda e o cara esquece que trabalhou um mês lá no começo do ano em outra empresa. E tinha que ter dito aquele
aquele rendimento ali para poder colocar na declaração também. E aí cai por esse motivo, mas eu já vejo em seguida, e quando a gente vê, a gente pode retificar sem correr multa. Né? Claro, daí daqui a pouco se escolheu a opção ali de deduções legais de desconto simplificado, não poder mais mudar, que foi mais vantajoso, aí descobriu que era mais vantajosa a outra, não vai poder fazer nada. Certo. Então vai acabar sendo punido por aquilo ali. Mas multa não tem. Agora, se tu faz a declaração, tu não confere, deixa passar, o teu CPF vai ficar pendente, pode ser que demore um pouco e tal, mas a tua declaração vai ficar pendente, tu vai ter que correr atrás para arrumar. Também na questão dos dependentes, não adianta querer também enganar, porque não, botar filho do vizinho, não dá. Não, mas por exemplo assim, ó, uma situação, um filho de 18, 19 anos que ainda está em casa, já trabalha, mas ele não declara porque ele não ganha, na faixa de 2.300 por mês, né? Mais ou menos para esse contato. É, mais ou menos isso. Então ele não ganha isso. E o pai querer colocar ele como dependente, vai aparecer que ele trabalha em alguma empresa. Cai em 24 horas, 48 horas já cai. Eu não vejo mais passar... Pode ser, como eu disse, comigo não aconteceu, mas pode ser que com alguém aconteça ainda. Mas é batata, botou alguém que tem renda, vai cair. Vai ficar bloqueada a declaração ali, vai ter que ir lá arrumar e retificar e tirar o cidadão. Já vem um aviso na tela. Não, aparece, não. Dependente declarado possui renda. Coloque ou tire da declaração de imposto de renda. Não existe, não indico ninguém a fazer nada desse tipo, porque o sistema está pegando muito bem. O rendimento está pegando muito bem. E o imposto de renda, então, vai até o final do mês, né? Mas não deixe para a última hora. Não, porque a correria é grande. Todos os escritórios tenham certeza. Se você chegar lá no dia 25, 26, vai estar corrido, daqui a pouco você não pode sentar, né? Eu costumo sentar com meus clientes e tal, conversar e ficar discutindo com eles, isso é bom, isso é ruim. Mas se tem uma fila, é difícil dar atenção para todos. Geralmente o pessoal não gosta muito de esperar, a gente já fica ansiosa para fazer um pouco mais rápido. Então eu indico que todo mundo procure com tempo, converse, sente, veja qual a melhor opção, qual não. Até porque é uma obrigação para todo mundo, mas se tu pensar, se organizar, daqui a pouco guardar uns recibos, umas despesas, ser organizado, é um imposto devido, mas tu pode acabar sendo menos punido, né? Pagar menos. E e as empresas, né? Para as empresas, como é que tá o leão? Tá com aquela bocarra muito grande, tá abocanhando, ou para as empresas tá mais tranquilo do que para a pessoa física? Não, para as empresas está um momento difícil. Está um momento difícil, porque até o final do ano, eles não posso chamar de relaxaram, mas eles tiveram um pouco mais de piedade. Todo final de ano, todo contador, quando chega ali no final de ano, quando chega em setembro, outubro, agosto, a gente começa a receber notificação da Receita Federal. Certo. Quem tem a empresa optante pelo Simples Nacional, né? Que é um benefício do governo para pagar uma taxa reduzida de imposto. E a gente começa a receber a notificação. A empresa que tem valor em aberto não pode, né, passar a virada de ano com valores em aberto. Tem que estar ou quitado ou parcelado. Então, todo ano é um crucifixo para a gente que é contador. Quando chega ali em outubro, novembro, a gente tem que ligar para todas as empresas, tu foi notificado, vão parcelar, tu deve 2 guias de imposto lá, vão parcelar, fazer em 5 vezes, eles têm um valor maior e menor que dá para fazer, e a gente meio que obriga, né, porque senão vai ficar a situação pior para a Receita Federal ainda. Sim. Então a gente acaba pegando e fazendo parcelamento. Esse ano não teve. De todos os anos que eu trabalho com contabilidade, eu não lembro de outro ano que aconteceu isso. Então esse ano as empresas tiveram esse benefício, porque não conseguiram pagar o imposto durante o ano, porque tiveram... Em função da pandemia, Nossa, né? Com certeza um faturamento menor, o funcionário afastado. A gente teve muito problema com a empresa, com o funcionário, querendo ou não, com o atestado do Covid, não podia trabalhar, reduziu a produção da empresa em si, né? Então a gente tinha empresas com débito aí e não conseguiram pagar durante o ano e a Receita Federal não fez nada. No final do ano deixou, né? E agora está oferecendo até um parcelamento diferente. Então a gente teve essa bondade da Receita Federal aí no final do ano com as empresas. Mas o imposto é bem alto. É difícil manter uma empresa hoje, paga INSS, paga FGTS, né? Para os funcionários certinho ali, desconta da folha, mas querendo ou não tem que fazer o repasse da guia.
Tem imposto sobre a nota, tem alvará, a gente tem bombeiro, tem vigilância sanitária, tem projeto ambiental, depende da atividade que tem que fazer. Olha, o que contador a gente ouve bastante, eu acho que mais que psicólogo já, porque o empresário está carregado de muita despesa e ele acaba chorando bastante, a gente ouvindo reclamação. E com razão, né? Não, com certeza. É porque, como eu disse, não é fácil manter um CNPJ bonito hoje, né? Quando a gente pega e vê, tira uma CND, que a gente chama, a CND é para, quando não deve nada para a Receita Federal, acaba saindo a CND ali certinho do... Certidão negativa de débito. Da Receita Federal. Então, quando a gente tira uma dessa de um CNPJ, a gente fica até feliz. Porque sabe que a pessoa está em dia certinho, conseguiu se manter, né? Meu Deus, esse com a pandemia conseguiu mas fazer. Esses ainda estão na ativa. A minha próxima pergunta é sobre o falecimento das empresas, né? Não só na pandemia, mas isso tudo força as pessoas a fechar as empresas, né? Sim. E não só aquelas grandes que dá aquele grande impacto assim, 20, 30, 40 funcionários demitidos porque a empresa X fechou. Mas aquela pequena empresa, aquele microempreendedor individual, como é que está o índice de fechamento? Quem está começando o próprio negócio, a MEI, a gente tem bastante no município de Lauro Miller, eu até tenho bastante inscrito lá comigo, e a gente teve bastante gente que desistiu. Né, que desistiu da atividade, desistiu de continuar, porque não podia abrir a porta, porque tem o controle que não pode abrir, ficou complicado. Eu espero sinceramente que a gente passe por essa fase o mais rápido que dê, para que a vacina saia, que a gente consiga vacinar todo mundo, para as empresas conseguirem continuar, porque o brasileiro é guerreiro, mas tem dia que é difícil. Mas me permita fazer um comentário, além da vacina para acabar com a Covid e as coisas voltar ao normal, está na hora do Brasil fazer uma reforma tributária de novo, porque está insustentável, né? Você citou aí rapidamente, pelo que eu contei aqui nos dedos, uma meia dúzia, e ainda você não citou os impostos municipais, que é o ISS, ISQN, e mais o ICMS, esse ICMS às vezes com tributação, né? Que se paga o ICMS lá na fonte, depois paga aqui, depois ainda paga na gôndola do supermercado. Paga um produto, né? por um único produto, ele consegue pagar muitas vezes o mesmo imposto. Mesmo imposto. Edna, eu tive o maior prazer de conversar contigo, espero a gente ter esclarecido os nossos ouvintes, ter conhecido essa grande profissional aqui em Lauro Miller. E dizer que, né, o nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, o Júlio César 8h30, está à disposição assim. Quando a gente coloca lá que você pode ser o próximo convidado, né, nós estaremos conversando com profissionais liberais, né, com políticos, com empresários, né, eclesiásticos, autoridades do município e de toda a região sul de Santa Catarina. Edna, muito obrigado por ter vindo. Valeu, agradeço todo mundo, obrigada pelo convite, fiquei feliz de comparecer aqui e estamos dispostos, estamos sempre à disposição, o que precisar, alguém tiver alguma dúvida, tenha certeza, não só eu, mas com os outros contadores, vamos responder aí sobre o imposto de renda e sobre outras dúvidas das empresas também, é só procurar. Muito bem, eu conversei com a Edna da Silva Acorde, a Edna do Contabilidade Acorde, aqui em Lauro Miller. Lembrando que na próxima quinta-feira, né, você tem um encontro marcado conosco aqui no Júlio César 8h30. Então vai lá embaixo aí, já está aparecendo aí na sua telinha, dá um likezinho, né, curte, manda para frente, divulgue o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e participe aqui do nosso programa. Até a próxima quinta, um abraço, tchau, tchau.